Então vamos hoje entrando no capítulo 9 do Paulo Estevão. Esse é o penúltimo capítulo da primeira parte do livro. Depois já tem então o último capítulo e aí já entramos na segunda parte. No capítulo anterior, vocês se lembram, né, a morte de Estevão. Abigail teve um contato com Estevão, conseguiu realmente ter ele nos braços, fazer uma oração por ele. Saulo ficou indignado com tudo aquilo, não acreditava no que estava acontecendo, mas ele ainda, com aquele endurecimento dele, ele se separa da Abigail. Ele fala que não tem mais como continuar. E aí então entra no capítulo logo depois dessa cena. E aí começa dizendo justamente isso, que desde o martírio de Estevão... Ó a Bruna chegando aqui. Opa, ela cancelou. Então, desde o martírio de Estevão, agravara-se em Jerusalém o movimento de perseguição a todos os discípulos ou simpatizantes do caminho, como se fora tocado de verdadeira alucinação ao substituir Gamaliel nas funções religiosas importantes da cidade. Saulo de Tarso deixava-se fascinar por sugestões de fanatismo cruel. Então ele piorou, né, depois do que aconteceu. Ele já estava fanático, envolvido com toda essa perseguição, mas depois da morte dele, ele assumindo... Oi, Bruna, boa noite. A gente acabou de começar, viu, Bruna? Estamos no início do capítulo aqui, dando a sequência. Então, só falando que o Saulo, pelo rompimento com Abigail, porque Abigail, de certa forma, sempre era um contrapeso ali, né, naquelas emoções impulsivas dele. A morte do Estevão, né, aquele choque que ele teve com a situação de ser o irmão da amada dele. E tem mais um agravante, né? Ele assumiu a posição de Gamaliel. Então eu acho que um pouco dessa questão do poder, do que ele tinha em mãos, acabou fazendo com que ele se fechasse ainda mais naquela tirania. Impiedosas devassas foram ordenadas a respeito de todas as famílias que revelassem inclinação e simpatia pelas ideias do Messias Nazareno. A igreja modesta, onde a bondade de Pedro prosseguia socorrendo os mais desgraçados, era rigorosamente guardada por soldados, com ordem de impedir as prédicas que representavam o brando consolo dos infelizes. Então, ele não impediu que acontecessem as atividades na casa, na casa do caminho. Ele só impediu que acontecessem as pregações com relação ao cristianismo. Então, auxiliar aos necessitados, tudo bem. Mas se fosse falar alguma coisa com relação ao Cristo, soldados estavam presentes o tempo todo ali para impedir que isso acontecesse. Obcecado pela ideia de resguardar o patrimônio farisaico, o moço tarsense entregava-se aos maiores desmandos e tiranias. Homens de bem foram expulsos da cidade por meras suspeitas. Então imagina a crise que estava passando. E eu fico imaginando até assim, com essas informações, porque a gente sabe da vida dos apóstolos com Jesus. Jesus partiu, depois teve a ressurreição e subiu aos céus, e a gente acha que foi tudo mil maravilhas, né? Então agora a gente vê que, além do que eles já estavam passando por dificuldade, tiveram momentos ainda piores com relação a essa dificuldade da sequência ao que eles aprenderam com o Cristo. Operários honestos e até mães de família eram interpelados em escandalosos processos públicos, que o perseguidor fazia questão de movimentar. Iniciou-se um êxodo de grandes proporções, como Jerusalém há muito não via. A cidade começou a despovoar-se de trabalhadores. O caminho havia seduzido para as suas doces consolações a alma do povo, cansada na incompreensão e no sacrifício. Então, se a grande parte da população estava atraída pelo caminho, pelas notícias, né, que o cristianismo trouxe,
Agora Saulo estava fazendo com que aquilo acontecesse uma grande separação. Os que eram realmente fiéis saíam, eram expulsos ou saíam naturalmente da cidade. Livre das prestigiosas advertências de Gamaliel, que se retirara para o deserto e sem a carinhosa assistência de Abigail. Então, olha aqui. Gamaliel era influência boa, Abigail era influência boa. E todos se afastaram de Saulo, por não intencionalmente, né? Mas então saiu de perto dele aquilo que era um apoio para trazer ele, de certa forma, para um equilíbrio, para o lado ali de evitar esses exageros. E agora, então, ele estava entregue a esses exageros. Então, sem a carinhosa assistência de Abigail, que lhe facultava generosas inspirações, o futuro rabino parecia um louco, em cujo peito o coração estivesse ressequido. Debalde, mulheres indefesas suplicavam-lhe piedade. Inutilmente, crianças misérrimas pediram complacência para os pais, abandonados como prisioneiros infelizes. Então, ele nem se sensibilizava com essas situações mais críticas, né, com relação a esses pedidos, né, crianças que eram deixadas sozinhas, porque ele prendia os pais que eram acusados como pessoas que eram um problema, né, para o farisaísmo. O moço de Tarso parecia dominado por uma indiferença criminosa. As rogativas mais sinceras encontravam no seu espírito um rochedo áspero. Então, essa é a característica de Saulo nessa fase. Eu quero que a gente grave muito isso, por conta do que o livro vai nos mostrar com o tempo. Então, isso dá, de certa forma, uma grande esperança para a gente, porque Saulo, se já era difícil, se já era duro, ele desceu ainda mais, e mesmo estes que são aparentemente os mais contrários, né, ao caminho do bem, podem acontecer grandes transformações. E é o que esse livro vai mostrar para a gente. Mas Saulo está vivendo a fase mais dura, né, mais áspera dele. Incapaz de compreender as circunstâncias que lhe haviam modificado os planos e esperanças da vida, imputava o insucesso dos seus sonhos de mocidade àquele Cristo que não conseguira entender. Então agora ele estava cada vez mais depositando todo o problema no Cristo. Odiá-lo-ia enquanto vivesse. Então, no íntimo dele, ele estava odiando o Cristo e determinando que isso aconteceria enquanto ele estivesse vivo. Não sendo possível encontrá-lo para uma vingança direta, persegui-lo-ia na pessoa dos seus caudatários, através de todos os caminhos. A seu ver, era ele, o carpinteiro anônimo, o causador dos seus fracassos em relação ao amor de Abigail, agora envenenado no seu coração impulsivo por sentimentos estranhos, que dia a dia cavavam profundos abismos entre a figura inovidável e as lembranças que lhe eram mais carinhosas. Não mais voltara à casa de Zacarias. Então Abigail, do dia da morte de Estevão, voltou, né, para a casa de Zacarias e de Ruth, e Saulo nunca mais voltou à casa deles. E embora os amigos da estrada de Jope instassem por suas notícias, mantinha-se irredutível no círculo do seu egoísmo sufocante. Então, olha isso, apesar de o pessoal ali da casa de Zacarias pedisse notícias com relação a Saulo, ele estava irredutível, fechado no orgulho, né, e no egoísmo sufocante dele. De vez em quando sentia-se premido por uma saudade singular. Então, não que ele deixasse de ter o sentimento que ele tinha por Abigail. Então, ele volta e meia, ele tinha aquele sentimento, né, de saudade. Experimentava imensa falta da ternura de Abigail, cuja lembrança nunca mais lhe havia apartado da alma
alma enrijecida e ansiosa. Mulher alguma poderia substituí-la no carinho do seu coração. Entre angústias extremas, recordava a agonia de Estevão, sua invejável paz de consciência. Então, olha como característica que ele não entendia no Estevão marcaram ele. Incomodava. Vocês lembram que quando ele estava lá no apedrejamento, a serenidade de Estevão incomodava Paulo. E ele também tinha lembranças desses momentos, né? Era invejável a paz de consciência de Estevão para Saulo. Ele desejava isso. Ele desejava tudo o que uma pessoa podia ter de triunfo. E o que nós, no fundo, queremos? Paz, felicidade. E ele não encontrava isso nesses caminhos que ele estava percorrendo. Então, a paz de consciência era invejável. As palavras de amor e de perdão, em seguida, via a noiva genuflexa, implorando-lhe o amparo com um clarão de generosidade nos olhos súplices. Então ele lembrava, inclusive, da postura de Abigail pedindo para que ele amparasse, para que ele, de alguma maneira, fizesse algo para não deixar aquilo acontecer para Estevão, né, para Gesiel. Jamais esqueceria aquela prece angustiada e comovedora que ela fizera ao abraçar o irmão nos derradeiros instantes da vida. Então ele pode ser duro quanto for, mas essas atitudes de Estevão e de Abigail cravaram dentro da consciência dele, e por mais que ele se endurecesse e continuasse a perseguição, querendo vingar aquele que ele responsabilizou como o causador, né, do infortúnio dele, a consciência, volta e meia, traz essas lembranças para ele. Não obstante a perseguição cruel que o transformara em mola central de todas as atividades contra a igreja humilde do caminho, Saulo sentia que as necessidades espirituais se multiplicavam no espírito sedento de consolação. Então, isso acontece com todos os espíritos que se desviam cada vez mais do caminho. Pode fazer o que for, mas quanto mais se aprofunda em desvio da lei, mais a gente sente a necessidade da paz, do alinhamento com as leis de Deus. Então ele estava cada vez mais acirrado nessa perseguição, mas ele estava cada vez mais multiplicando, percebendo a necessidade que o espírito dele tinha de consolação, da paz que ele via em Estevão e não tinha. E olha isso, 8 meses se passaram. 8 meses de lutas incessantes passaram sobre a morte de Estevão, quando o moço tarsense, capitulando ante a saudade e o amor que lhe dominavam a alma, resolveu rever a paisagem florida da estrada de Jope, onde, por certo, reconquistaria o afeto de Abigail. Então, com relação ao abandono de Abigail, ele chegou no limite. O Cristo era algo incompreensível para ele, mas ele resolveu voltar atrás e ir atrás de Abigail, onde ele achou que reconquistaria Abigail, então, fazendo esse movimento, de maneira a reorganizarem todos os projetos de um futuro ditoso. Tomou o carro minúsculo com o coração ao preço. Quantas hesitações não vencera para retornar à antiga situação, humilhando a vaidade de homem convencionalista e inflexível. Então, apesar de ser um caminho que para nós é um alívio, né? Imagina, ele vai começar a fazer. Para ele era um movimento brutal que ele estava tendo que fazer contra o orgulho e a vaidade dele. Mas ele estava sentindo essa necessidade. E pegou o caminho para ir visitar Abigail. A luz crepuscular enchia a natureza de reflexos de ouro fulgurante. Aquele céu muito azul, a verdura agreste, as brisas cariciosas da tarde eram os mesmos. Sentia-se reviver.
Sonhos e esperanças continuavam também intangíveis. E refletia na melhor maneira de reaver a dedicação da mulher escolhida, sem humilhação para sua vaidade. Contar-lhe-ia sua desesperação, diria das suas insônias, da continuidade do imenso amor que nenhuma circunstância conseguia destruir. Embora mantivesse firme o propósito de omitir toda e qualquer alusão ao carpinteiro de Nazaré, falaria a Abigail do remorso por não lhe haver estendido as mãos amigas no instante em que todas as esperanças de sua alma feminina se haviam abalado ante o imprevisto da morte dolorosa do irmão em circunstâncias tão amargas. Então, olha, ele tinha se arrependido de abandonar o amor de Abigail. Ele sentia falta e estava indo atrás, mas ele iria evitar a questão do combate com relação a Jesus. Havia de referir-se à recordação indelével da sua prece angustiosa e ardente, quando Estevão penetrava nos umbrais da morte. Atraí-la-ia ao coração que jamais a esquecera. Beijar-lhe-ia os cabelos, formularia novos projetos de amor e felicidade. Mergulhado em tais pensamentos, atingiu a porta de entrada, identificando as roseiras em flor. O coração batia-lhe descompassado, quando Zacarias surgiu com grande surpresa. Um abraço demorado assinalou o reencontro. Abigail foi objeto de sua primeira interrogação. Com estranheza notou que Zacarias entristeceu. Então, olha isso, ele foi bem recebido na casa de Zacarias. E Zacarias, então, quando ele pergunta com relação a Abigail, responde triste. Pensei que algum de teus amigos já te houvesse levado a desagradável notícia. Começou dizendo enquanto o jovem buscava ouvi-lo ansioso. Abigail, há mais de 4 meses, adoeceu dos pulmões e, para falar com franqueza, não temos qualquer esperança. A gente pode até ter imaginado, né? Abigail já se foi. Não. Mas há 4 meses ela ficou muito doente de algo ali com relação ao pulmão dela. Saulo fizera-se lívido. Logo depois que voltou precipitadamente de Jerusalém, esteve mais de 1 mês entre a vida e a morte. E em vão nos esforçamos, eu e Ruth, para restituir-lhe o viço e as cores da juventude. A pobrezinha entrou a definhar e em pouco tempo acamou-se abatida. Solicitei tua presença com ansiedade, a fim de resolvermos o possível em seu benefício, mas não apareceste. Então, olha isso. Os pedidos que Zacarias fez na época, né, de notícias de Saulo, pedidos para que Saulo fosse, porque Abigail tinha ficado extremamente doente, ele se fechou completamente. Ele estava no momento empedrado dele. E agora, então, Zacarias está explicando o que aconteceu desde que ela chegou. Parecia-me que um ambiente novo lhe proporcionaria o restabelecimento da saúde. Mas faltaram-me os recursos para uma iniciativa mais ampla, tal como se impunha. Mas, aí Saulo respondendo, né, ouvindo aquilo, mas Abigail fez alguma queixa a meu respeito? Olha a preocupação de Saulo. E olha o que, na verdade, é uma surpresa para nós. Quem é que não falaria mal de tudo que aconteceu? E Saulo pergunta: ela fez alguma queixa a meu respeito? Perguntou Saulo aflito. Olha a resposta de Zacarias: de modo algum. Aliás, o regresso inesperado de Jerusalém, a enfermidade súbita e teu injustificável afastamento desta casa era um molde de causar-nos dúvidas e receios. Mas logo se verificaram melhoras positivas após o período mais agudo da febre, e ela nos tranquilizou a respeito.
e explicou a necessidade da tua ausência. Disse estar ciente de teus muitos afazeres e encargos públicos. Referiu-se com gratidão ao acolhimento que lhe dispensaram os teus parentes, e quando Ruth, para confortá-la, qualifica de ingrato o teu procedimento, Abigail sempre a primeira a defender-te. Só a postura de Abigail já é uma Bíblia inteira escrita. E ela nem conhece o Cristo, né? Então, a gente já começa a entender que realmente o espírito de Abigail é diferente de tudo que a gente conhece ou está acostumado como padrão. Porque é raríssimo a gente encontrar alguém que, quando ferido, não fala mal de quem feriu. E Abigail, aos nossos olhos, teria motivo para chegar lá e desabafar com os dois padrastos, né, dela. E não. Enquanto ela estava febril, não estava conseguindo falar, eles achavam que o Saulo tinha alguma culpa naquilo, mas quando ela recobrou a saúde e eles começaram a falar que ele poderia ter sido ingrato porque não aparecia mais, ela foi a primeira a defender ele. E ainda justificava que ele tinha uma série de afazeres, de compromissos com a posição dele com relação ao sinédrio e tudo mais. Saulo quis dizer alguma coisa enquanto Zacarias fazia uma pausa, mas nada lhe ocorreu à mente. A emoção que lhe causava a nobreza espiritual da noiva amada paralisava-lhe as ideias. Apesar de seu esforço para tranquilizar-nos, aí continuando, né, o Zacarias a explicar. Então ela tentando tranquilizar eles, apesar do seu esforço para tranquilizar-nos, continuava o marido de Ruth. Temos a impressão de que nossa filha adotiva se encontra dominada por desgostos profundos que procura ocultar. Enquanto podia andar, visitava os pessegueiros à mesma hora em que costumava fazê-lo contigo. A princípio, minha mulher surpreendeu-a chorando nas sombras da noite, mas em vão procuramos sondar a causa de seus íntimos padecimentos. O único motivo que alegava era justamente o da enfermidade que começava a minar-lhe o organismo. Mais tarde estagiou uma semana por aqui um pobre velho chamado Ananias. Então, olha isso, ela nunca falou nada sobre Saulo, nunca reclamou, nunca desabafou para poder aliviar. Falava que ela estava chorando por conta da doença que ela tinha. E aí chegou uma pessoa nova na história. Um velho pobre chamado Ananias chegou na casa deles. Deu-se então um fato estranho. Abigail encontrou em casa dos nossos rendeiros, e todas as tardes detinha-se a ouvi-lo horas a fio, manifestando daí para cá muita fortaleza espiritual. Ao despedir-se, o pobre mendigo deu-lhe como lembrança alguns pergaminhos com os ensinamentos do famoso carpinteiro de Nazaré. Na Bíblia existe a citação de Ananias. Ananias é alguém conhecido, né? No Evangelho. Abigail não. Saulo a gente vai conhecer melhor, mas também é bem conhecido. Mas olha isso, Ananias foi quem levou a mensagem do Cristo para Abigail. E imagine Saulo ouvindo essa mensagem, essa notícia agora. E aí então ele já reage, né? Do carpinteiro atalhou Saulo evidentemente contrariado. E depois? Eu querendo saber o que acontece. Tornou-se dedicada leitora do chamado Evangelho dos Galileus. Consideramos a conveniência de afastá-la de semelhante novidade espiritual. Então, olha isso. Zacarias e Ruth entenderam aquilo como talvez um problema. Consideraram o fato de ter que afastar ela daquilo. Mas Ruth ponderou ser essa agora
a sua única distração. Então, se eles tinham preocupação com ela e aquilo fez bem para ela, eles não entendiam, talvez que iam condenar mais pelo bem dela não afastar. Com efeito, desde que começou a falar no discutido Jesus Nazareno, observamos que Abigail se enchera de profundas consolações. E o fato é que não mais a vimos chorar, embora se não lhe apagasse do semblante abatido a dolorosa expressão de amargura e melancolia. Sua conversação daí por diante parece haver adquirido inspirações diferentes. A dor transformou-se-lhe em confortadora expressão de alegria íntima e fala a teu respeito com um amor cada vez mais puro. Dá impressão de haver descoberto nos misteriosos escaninhos da alma a energia de uma vida nova. Eu fico pensando, quando eu leio um trecho desse, o poder de transformação num espírito amargurado a mensagem de Jesus. E eu fico triste de ver o quanto que isso hoje é banalizado. Porque na época, aqueles que entendiam mudavam completamente a concepção da vida e a forma de viver. E hoje a gente ouve tudo isso e aquilo passa batido. Porque todo mundo conhece Jesus, todo mundo já ouviu falar de Jesus. Em todas as religiões cristãs, ele é o centro das conversas, né? Mas isso não impacta mais. E não deveria ser assim. Então, se a gente vê o quanto que a mensagem bem entendida é capaz de fazer isso com Abigail, com Gesiel, com todos aqueles, é claro, imaginem, né, se a gente estivesse próximo da notícia, ou para quem conviveu com Jesus. O quanto que realmente isso é indelével. Mas é triste de ver o quanto que isso foi banalizado com o tempo. E a gente tem que aprender a resgatar o poder que o Evangelho tem, que a mensagem que está na Bíblia tem. E então isso aconteceu com Abigail. E isso Zacarias está contando para o Saulo. Depois de um suspiro, Zacarias terminava. E contudo, a mudança não alterou a marcha da enfermidade que a devora devagarinho. Dia a dia, vemo-la inclinar-se para o túmulo, como flor que tomba do hastil ao sopro do vento forte. Saulo experimentava indisfarçável angústia. Penosa emoção revolvia-lhe a alma generosa e sensível. Como definir-se? Esmagavam-lhe o espírito amargurosas interrogações. Quem era, afinal, aquele Jesus que o topava em toda parte? O interesse de Abigail pelo evangelho perseguido revelava a vitória do carpinteiro nazareno a contrastar os próprios sonhos da sua mocidade. Então, mais uma vez, ele está se sentindo derrotado pelo Cristo. E ele não conseguiu ainda ver a sublimidade de tudo aquilo. Ele ainda está enxergando o mestre nazareno como o motivo da sua infelicidade. E aí ele responde, mas Zacarias, perguntou o irritadiço doutor da lei, doutor de Tarso, por que não impediste semelhante contato? Olha como ele está cego ainda, impermeável a qualquer notícia renovadora. Estes velhos feiticeiros percorrem as estradas disseminando a confusão. Surpreende-me essa condescendência, porquanto nossa fidelidade à lei não admite, ou pelo menos nunca deverá admitir transigências. O interpelado recebeu a recriminação com serenidade e acentuou. Antes de tudo, importa considerar que pedi em vão o socorro da tua presença para orientar-me. Então aí o Zacarias ouviu aquela acusação dele e falou assim, mas nós pedimos socorro para você. Se você é o responsável
pelas determinações da lei, nós pedimos orientação, presença. E além do mais, quem teria coragem de sonegar o remédio ao doente amado? Então, o Zacarias está deixando muito claro ali, né? Nós pedimos e escuta, nós estamos vendo a nossa amada definhar. E a hora que a gente vê alguma coisa fazer bem para ela, quem é que tem coragem de tirar aquele remédio? Desde que lhe vi a resignação santificada, fiz o propósito de não me referir aos seus novos pontos de vista em matéria de crença religiosa. Então, eles só não discutiam o assunto. Não falavam para não ofender ao que para eles era uma ofensa às leis de Moisés. Mas deixaram ela a beber daquilo que estava fazendo bem para ela. E como Saulo estivesse engolfado em profundas cismas, sem saber o que responder, o bom homem rematou: Vem comigo, verás com os próprios olhos. Então aí Zacarias vai levar Saulo até Abigail. O rapaz seguiu-lhe os passos cambaleando. As ideias baralhavam-se no, baralhavam-se no cérebro dolorido. Aquelas notícias inesperadas envenenavam-lhe o coração. Reclinada no leito, assistida pela afeição maternal de Ruth, a moça de Corinto estampava no rosto um profundo abatimento. Muito magra, a epiderme adquirira a cor do marfim, mas o olhar lúcido denotava absoluta calma espiritual. Carinhosa serenidade estampava-se-lhe na fisionomia entristecida. De vez em quando renovava-se a dispneia com prolongada aflição, voltando-se então para a janela aberta, como se dali esperasse remédio ao seu cansaço, através das brisas frescas que chegavam no seio generoso da natureza. Ao vê-la, Saulo não dissimulou o seu espanto. A jovem, por sua vez, recebeu a jubilosa surpresa. Tomou-se de sincera e transbordante alegria. Saudações afetuosas se trocaram entre ambos, enquanto os olhos traduziam a saudade angustiosa com que haviam esperado aquele momento. O futuro rabino acariciou-lhe as mãos mimosas que pareciam agora modeladas em cera translúcida. Falaram da esperança que os alentara, constante, antes do reencontro. Notando que eles desejavam ficar a sós, para confidenciar mais à vontade, Zacarias e Ruth retiraram-se discretamente. Abigail, exclamou Saulo comovidíssimo, logo que se vira a sós. Abdiquei o meu orgulho e a minha vaidade de homem público para vir até aqui, perguntar se me perdoaste, se não me esqueceste. Esquecer-te? Respondeu ela de olhos úmidos. Por mais rude e longa que seja a estação de sol ardente, a folha do deserto não poderá esquecer a chuva benéfica que lhe deu vida. Não me fales igualmente em perdão, pois acaso poderá alguém perdoar-se a si mesmo? E nós, Saulo, pertencemo-nos um ao outro para a eternidade. Não me disseste muitas vezes que eu era o coração do teu cérebro? Ouvindo o timbre caricioso daquela voz amada, o jovem de Tarso comovia-se nas entranhas do próprio ser arrebatado e ardente. Aquela humildade e aquele tom de ternura penetravam-lhe o coração, reconquistando-lhe o discernimento para o caminho reto. Então o Saulo se perdeu mesmo, né, com a ausência de Abigail. E agora ela de novo demonstrando a serenidade, a ternura, o equilíbrio que faltava para ele. E naquele momento ele viu o quanto que realmente ele tinha se afastado daquilo que fazia bem para ele. Guardando entre as suas as mãos pálidas da noiva, exclamou com um lampejo de alegria nos olhos: Por que dizes que eras o coração, se ainda és, e sê-los-á para sempre?
Deus abençoará as nossas esperanças. Realizaremos nosso ideal. Voltei para levar-te comigo. Teremos um lar. Serás nele a rainha. Dominada por indefinível alegria, a noiva que o contemplava com lágrimas murmurou: Desconfio, Saulo, que os lares da terra não foram feitos para nós. Deus sabe quanto desejei ardentemente ser a mãe carinhosa de teus filhos. Como conservei o ideal acima de todas as circunstâncias para aformosear tua existência com o meu carinho. Desde menina em Corinto, vi mulheres que desbaratavam os tesouros do céu, simbolizados no amor do esposo e dos filhinhos, e pensei que o Senhor me concederia o mesmo patrimônio de esperanças divinas, pois aguardava as bênçãos do santuário doméstico para glorificá-lo de todo o coração. Para exaltá-lo, idealizei a vida do homem amado que me auxiliaria a erguer o altar da prole, e assim que me chegaste, organizei vastos planos de uma vida santa e venturosa, na qual pudéssemos honrar a Deus. Saulo escutava comovido. Nunca lhe observara tamanha largueza de raciocínio e lucidez naquele tom de ternura tranquila. Então, apesar da doença do corpo, Abigail estava numa postura espiritual ainda superior ao que ele já conhecia e já era encantado. E aí, então, quando ele presta atenção naquilo, né, ela ainda segue. Mas o céu prosseguiu resignada. Retirou-me as possibilidades de semelhante ventura na terra. Nos meus primeiros dias de solidão, visitava os lugares ermos como a procurar-te, requisitando o socorro do teu afeto. Os pessegueiros de nossa predileção pareciam dizer que nunca mais voltarias. A noite amiga aconselhava-me a esquecer. O luar, que me ensinaste a bem-querer, agravava as minhas recordações e amortecia as minhas esperanças. Da peregrinação de cada noite voltava com lágrimas nos olhos, filhas do desespero do coração. Embalde procurava tua palavra confortadora. Sentia-me profundamente só. Para lembrar e seguir tuas advertências, recordava que me chamaste a atenção a última vez que nos encontramos, para a amizade de Zacarias e de Ruth. Então ela estava lembrando que ele mesmo falou que abandonaria ela e que para que ela voltasse para a amizade de Zacarias e Ruth. É verdade que não tenho outros amigos mais fiéis e generosos que eles. Entretanto, não lhes poderia ser mais pesada na vida além do que sou. Quer dizer, ela não quis agravar ainda o que ela já era de fardo para eles. Por isso ela nunca contou com relação ao que ela tinha passado. Evitei então confiar-lhes as minhas angústias. Nos primeiros meses da tua ausência, amargurei sem consolo a minha grande desdita. Foi quando surgiu aqui um velhinho respeitável, chamado Ananias, que me deu a conhecer as luzes sagradas da nova revelação. Conheci a história do Cristo, o Filho de Deus vivo. Devorei o seu evangelho de redenção, edifiquei-me nos seus exemplos. Desde essa hora, compreendi-te melhor, conhecendo a minha própria situação. Súbito acesso de tosse cortou-lhe a narrativa. As palavras da noiva caíam-lhe no coração como gotas de fel. Nunca experimentara dor moral tão aguda. Verificando a sinceridade natural, o carinho doce daquelas confissões, sentia-se pungido de acerbos remorsos. Como pudera abandonar assim a escolhida de sua alma, olvidando-lhe a fidelidade e o amor? Onde encontrar a tamanha dureza de espírito para esquecer deveres tão sagrados?
Então ele está se reconhecendo nesse momento, né, como responsável por como ele estava se vendo, como que eu pude ser tão endurecido para esquecer esses deveres tão sagrados que eu tinha assumido com ela. Agora vinha encontrá-la exânime, desiludida de realizar na terra os sonhos da juventude. Além de tudo, o carpinteiro odiado parecia tomar-lhe o lugar no coração da noiva adorada. Olha, sempre, né? A ideia, né, de alguém que era o, o aquele que tirava tudo que ele tinha de felicidade. Naquele momento, não experimentava apenas o desejo de lhe arrasar a doutrina e os adeptos, mas sentia ciúmes dele na alma caprichosa. De que poderes podia dispor o Nazareno obscuro e martirizado na cruz para conquistar os sentimentos mais puros da noiva carinhosa? E aí ele fala, né? Abigail disse comovido: abandona as ideias tristes que poderiam envenenar os sonhos de nossa mocidade. Não te entregues a ilusões. Renovemos nossas esperanças. Breve estarás restabelecida. Sei que me perdoaste a morte de teu irmão, e minha família te receberá em Tarso com júbilos sinceros. Seremos felizes, muito felizes. Seus olhos pareciam pairar numa região de sonhos deliciosos, procurando reavivar no coração amado os seus projetos de felicidade terrena. Ela, porém, misturando sorrisos e lágrimas, acrescentava: francamente, querido, eu também desejaria reviver. Se tua, ser tua, entretecer teus sonhos de juventude e inventar estrelas para o céu de tua existência, tudo isso constitui meu ideal de mulher. Ah, se pudesse, buscaria os teus parentes com amor, haveria de conquistá-los para o meu coração, ao preço de um grande afeto. Mas presinto que os planos de Deus são diferentes. No que concerne aos nossos destinos, Jesus chamou-me para a sua família espiritual. Então, olha isso, né? Para Saulo ouvindo de novo, tocando no assunto, tocando em Jesus. Ai de mim, exclamou Saulo, cortando-lhe a palavra. Em toda parte topo expressões do carpinteiro de Nazaré. Que flagelo! Não repita semelhante coisa. Deus não seria justo se te sequestrasse ao meu afeto. Quem poderia então, como esse Cristo, interpor-se aos nossos votos? Mas Abigail fixou com um gesto súplice e falhou. Saulo, de que nos valeria a desesperação? Não será melhor inclinar-nos com paciência aos sagrados desígnios? Não alimentemos dúvidas prejudiciais. Este leito é de meditação e de morte. O sangue várias vezes já me golfou, prenunciando o fim. Mas nós cremos em Deus e sabemos que esse fim é apenas corporal. Nossa alma não morrerá. Amar-nos-emos eternamente. Então ele não quer entender, não quer acreditar. Mas ela está ciente já de que ela vai. Que ela está realmente no momento final da doença dela. Não concordo, respondia ele, extremamente aflito. Essas presunções são fruto de ensinamentos absurdos, quais os desse fanático nazareno que morreu na cruz, entre a humilhação e a covardia. Nunca assim foste, melancólica e desalentada. Somente os sortilégios galileus podiam convencer-te de tais absurdos funestos. Mas procura raciocinar por ti mesma. Que te deu o crucificado senão tristeza e desolação? Enganaste, Saulo. Não me sinto desanimada, embora convicta da impossibilidade da minha aventura terrena. Jesus não foi um mestre vulgar de sortilégios. Foi o Messias dispensador de consolação e vida. Sua influência renovou-me as forças.
saturou-me de bom ânimo e verdadeira compreensão dos desígnios supremos. Seu evangelho de perdão e amor é o tesouro divino dos sofredores e deserdados do mundo. Então, isso daqui está exatamente aquilo que eu falei há pouco, né? A gente não tem noção da grandeza da mensagem de Jesus. E hoje, infelizmente, isso é menosprezado. O jovem não conseguia dissimular a irritação que lhe vagava na alma. Sempre o mesmo refrão, disse confuso. Invariavelmente a afirmativa de ter vindo para os infelizes, para os doentes e os infortunados. Mas as tribos de Israel não se compõem apenas de criaturas dessa espécie. E os homens valorosos do povo escolhido? E as famílias de tradições respeitáveis? Estariam fora da influência do Salvador? Então, olha como existe uma inversão, né, de tudo que eles acreditavam. Porque para eles, os eleitos, os que iriam ter a recompensa do céu, eram o dessas famílias nobres e respeitáveis. E quando Jesus vem falar que ele veio consolar os que eram os infortunados, eles não entendiam mesmo. E então, só que agora o que Saulo está falando? Vocês sempre com essa mesma fala, né? Que ele veio por conta dos infelizes, dos doentes, dos infortunados. E o povo de Israel venturoso, os valorosos, eles não? Eles vão ser esquecidos por esse Salvador? E aí a moça, a Abigail, né? Respondeu: Tenho lido os ensinamentos de Jesus, respondeu a moça com firmeza, e suponho compreender as tuas objeções. Aqui vale a gente fazer um comentário sobre o que Jesus sempre falou, né? Por que que ele veio para os sofredores? São eles os receptivos à mensagem. Os orgulhosos, esses que estão gozando de coisas boas no mundo, não querem saber de mudar. Não querem saber de descer desse pedestal. Então, por isso que Jesus fala, os humildes são os que conseguem entender a mensagem. Os que ainda estão fechados nesse orgulho ou na zona de conforto não buscam a renovação, não buscam o Cristo. Aliás, querem somente como uma conquista para concluir aquilo que eles já têm, eles acham, né? Mas olha como Abigail responde a Saulo quando ele faz essa pergunta. Ela tem lido com uma observação franca, né, os ensinamentos e fala: o Cristo, cumprindo a sagrada palavra dos profetas, revela-nos que a vida é um conjunto de nobres preocupações da alma, a fim de que marchemos para Deus pelos caminhos retos. Não podemos conceber o Criador como juiz ocioso e isolado, senão como pai desvelado no benefício de seus filhos. Os homens valorosos a que te referes, os forros de enfermidades e sofrimentos, na posse das bênçãos reais de Deus, deviam ser filhos laboriosos, preocupados com o rendimento da tarefa que foram chamados a cumprir, a prol da felicidade de seus irmãos. Quer dizer, ela está deixando claro, não vai ficar ninguém excluído, desde que seja desse caminho reto. O problema é que quem está nessa posição não vela pelos que sofrem. Estão sempre preocupados com eles mesmos, com os mais próximos e com a preocupação de não perderem aquilo que adquiriram. Então, se vocês que foram chamados ao cumprimento desse dever perante ao sinédrio, mas que tivesse fazendo isso se cumprir em benefício da coletividade, em benefício dos seus irmãos, estariam junto nessa. Mas no mundo
temos contra nossas tendências superiores o inimigo que se instala em nosso próprio coração, o egoísmo. O egoísmo ataca a saúde, o ciúme prejudica o mandato divino, como a ferrugem e a traça que inutilizam nossas vestes e instrumentos quando nos descuidamos. São poucos os que se recordam da proteção divina nos dias alegres da fartura. Então é por isso que Jesus veio para os que sofrem, porque são os que buscam. Porque aqui, olha, e é interessante, é importante a gente prestar atenção nisso. Não está falando que quem está numa posição como a dele está impermeável a esses ensinamentos, mas são poucos, são pouquíssimos os que se lembram da proteção divina nos momentos de fartura. Quem está na zona de conforto está curtindo, adoidado. Como raríssimos, os que trabalham a revelia do aguilhão. Isso demonstra que o Cristo é um roteiro para todos, constituindo-se em consolo para os que choram e orientação para as almas criteriosas. Então, se aqueles que não choram ouvissem as orientações, porque já são espíritos sábios, já são espíritos esclarecidos, mas se ouvissem as orientações não em benefício do seu próprio egoísmo, estariam num caminho muito mais adiante. E, aliás, existem esses espíritos nobres que conseguem usar isso, mas são raros. Então, o Cristo, olha isso, essa frase é bom a gente lembrar. O Cristo é um roteiro para todos. E ele é consolo para os que choram, e ele é orientação para as almas criteriosas, chamadas por Deus a contribuir nas santas preocupações do bem. E o bem não é o bem para poucos, é o bem de todos. Saulo estava impressionado com aquela clareza de raciocínio. Mas a conversação exigira da enferma maior esforço e consequente fadiga. A respiração tornara-se difícil, e não tardou que o sangue lhe borbotasse do peito e prolongasse a hemoptise. Aquele sofrimento, adornado de ternura e humildade, comovia e exasperava profundamente o noivo. Compreendeu que seria impiedoso atacar perante a noiva aquele Jesus que lhe cumpria perseguir até o fim. Então, naquele momento, ele entendeu que era crueldade ele continuar querendo combater Jesus naquela situação dela. Ele ainda tinha que ele iria combater Jesus até o fim, mas em respeito e em consideração à grandeza espiritual de Abigail, ele entendeu que ali não era o momento. Não queria crer que a sua Abigail estivesse nas vésperas da morte. Preferia encarar o futuro com otimismo. Restabelecida, falaria voltar aos seus antigos pontos de vista. Quer dizer, quando ela estivesse bem, aí ele iria convencer ela que ela estava enganada com relação a Jesus. Não toleraria a intromissão do Cristo no santuário doméstico. No esforço introspectivo, entretanto, concluiu que precisava dar uma trégua aos seus pensamentos antagônicos para cogitar os problemas essenciais da sua própria tranquilidade. A jovem enferma, após a crise que durara minutos longos e tristes, tinha os grandes olhos serenos e lúcidos. Contemplando-a naquela doce atitude de suprema resignação, Saulo de Tarso experimentou enternecedoras comoções íntimas. Seu temperamento arrebatado entregava-se facilmente às impressões extremadas. Aproximando-se mais da noiva amada, tinha os olhos úmidos. Desejou acariciá-la como se o fizesse a uma criança. Abigail murmurou ternamente: não falemos mais de ideias religiosas. Perdoa-me.
Recordemos nosso porvir de flores. Esqueçamos tudo para consolidar as melhores esperanças. E as palavras lhe borbulhavam ardentes de emoção. O carinho que evidenciavam era a sintonia do arrependimento e das aspirações nobres e sinceras que lhe trabalhavam agora no espírito angustiado. A gente já começa a perceber que alguma transformação Saulo começa a ter, né? Apesar de irredutível em alguns pontos, ele tinha esse sentimento nobre dentro dele que agora ele estava deixando falar mais alto. Pediu perdão para ela, pediu que agora não falassem mais na questão religiosa. E então ele fazendo esse movimento, né? E conversando com ela. Entretanto, como se fora presa de singular abatimento depois do esforço despendido, a jovem de Corinto estava lânguida, receando prosseguir no colóquio em virtude dos acessos de tosse que a ameaçavam frequentemente. O noivo, preocupado, compreendeu a situação e, apertando-lhe as mãos transparentes, beijou-a enternecido. Precisas repousar, disse com inflexão carinhosa. Não te preocupes por minha causa. Dar-te-ei de minhas próprias forças. Breve estarás restabelecida. E depois de envolvê-la num olhar cheio de gratidão e infinita ternura, rematava. Voltarei a ver-te todas as noites que possa afastar-me de Jerusalém. E logo que puderes, voltaremos a ver o luar lá no jardim, para que a natureza abençoe os nossos sonhos sob as vistas de Deus. Sim, Saulo, disse pausadamente, Jesus nos concederá o melhor. Então, apesar de ela não consegue, ela já é uma cristã convicta e não consegue agir de maneira diferente. Então fala, sim, Saulo, pausadamente, Jesus nos concederá o melhor. De qualquer modo, no entanto, estarás no meu coração sempre, sempre. O doutor da lei ia despedir-se, mas refletiu que a noiva nada lhe dissera com referência ao irmão. A generosidade daquele silêncio impressionava-o. Preferia ser acusado, discutir o feito com as suas penosas circunstâncias, para que também se justificasse. Mas, em vez de reprimendas, encontrava carícias. Em vez de exprobações, uma tranquilidade generosa com que a meiga jovem sabia ocultar as mais profundas feridas que lhe iam na alma. Então, a atitude como essa, ela fere o espírito endurecido. Não tem como. A gente acha que é na, na batalha, na luta, né? Ele queria discutir. A gente acha que é assim que a gente ganha, né? Nesse assunto, né? De espiritualidade, mas não é. É na postura que ela teve. E aquilo estava incomodando ele e ele queria falar. Lela, pode falar. Eu só queria fazer um comentário que, como isso leva diretamente ao que a gente estava vendo no outro livro, a questão de você viver e você, de fato, expressar os ensinamentos e como a luz vem disso e como a transparência pode de fato emitir a luz. Foi a primeira coisa que veio na minha cabeça, como ela, pela forma dela, ela simplesmente estava iluminando, né, e quebrando todas as crenças, ou todo esse egoísmo, enfim, que ele tinha dentro dele. Exatamente. Essa rejeição. Ela não compreendia com a intelectualidade, né? Ela já compreendia tudo isso, fazia parte da alma dela. E por isso ela agia naturalmente. E isso é o que arrasta, isso é o que ensina de verdade, né? Então E não no adianta. momento que ele está vivendo uma dor também, né? Tá Exato. pegando ele num momento de fragilidade, então, combinação das coisas. E aquilo não passa imperceptível. Tá? Aquilo cutuca mais fundo. E aí, então, quando ele percebe isso, ele fala. Quando ele percebe que ela não tocou no assunto do irmão. Abigail
exclamou algo hesitante. Antes de partir, quisera saber francamente se me desculpaste pela morte de Estevão. Nunca mais pude falar-te das contingências que me levaram a tão triste desfecho. No entanto, estou convicto de que tua bondade olvidou minha falta. Por que te recordas disso? Respondeu-lhe, esforçando-se por manter a voz firme e clara. Minha alma está agora tranquila. Gesiel está com o Cristo e morreu legando-te um pensamento amistoso. Olha o que ela está falando. Ela está tranquila porque Gesiel morreu por culpa dele, mas rebatendo com um pensamento amistoso. E ela fala, então Gesiel já entendeu o Cristo. Porque ele morreu e não te condenou. Ele te perdoou. Ele te devolveu com o pensamento de alguém que te quer bem. E isso foi o que tocou lá atrás ele. E isso foi o que ela já entende como pensamento principal. Não importa que ele morreu. Importa que ele morreu te perdoando. Que poderia eu reclamar de minha parte? Se Deus tem sido tão misericordioso para comigo? Ainda agora estou agradecendo ao Pai justo de todo o coração a dádiva da tua presença nesta casa. Há muito vinha pedindo ao céu que não me deixasse morrer sem te rever e ouvir. Saulo calculou a extensão daquela generosidade espontânea e teve os olhos úmidos. Despediu-se. A noite fresca estava repleta de sugestões para o seu espírito. Nunca meditara nos insondáveis desígnios do Eterno, como naquele momento em que recebera tão profundas lições de humildade e amor da mulher amada. Experimentava na alma opressa o embate de duas forças antagônicas, que lutavam entre si para a posse do seu coração generoso e impulsivo. Não compreendia Deus senão como um Senhor poderoso e inflexível. Esse ponto aqui também é um dos pontos chaves da vinda de Jesus. Antes de Jesus, a humanidade entendia Deus como um ser supremo, poderoso, inflexível e que eles deviam temer. Jesus vem e muda a concepção da humanidade do que é Deus. Jesus fala: Deus não é tirano. Deus é pai de vocês. Deus ama vocês. Não quer que vocês sofram. Não quer que vocês paguem eternamente por algo que vocês fizeram. Deus quer que vocês só se alinhem com o caminho. Então, olha isso. Nesse momento, Saulo estava num conflito interno, porque até então ele não conseguia enxergar Deus como ela mostrou para ele. Ele não compreendia Deus senão como um Senhor poderoso e inflexível. E então por que Saulo é como ele é? Porque ele é um devoto do Deus que ele conhecia. Ele queria ser como Deus, poderoso e inflexível. À medida que Jesus muda essa forma de entender Deus, ele também teria que renovar a nossa forma de lidar com os outros. E é o que não aconteceu. Para muitos. Para alguns, sim. Mas agora Saulo está começando a entender isso. Porque Abigail mostrou. Abigail não falou. Como você falou, Léo. Abigail demonstrou. Porque ela agiu de maneira sincera, com humildade e bondade. Então agora ele está começando a enxergar diferente. A sua vontade suprema, soberana, dobrar-se-iam todas as preocupações humanas, mas começava a perquirir o motivo de suas dolorosas inquietudes. Então ele estava vivendo esse antagonismo e ele vendo que ele, apesar de ser fiel a esse Deus, ele continuava inquieto, continuava com angústia,
E ele estava encontrando no lado oposto tranquilidade, serenidade, paz. Porque não encontrava em parte alguma a paz anelada ardentemente. Então ele começou a ver, meu Deus, não é possível. Eu não tenho o que eles têm. E todavia aquela gente miserável do caminho entregava-se às algemas do cárcere sorridente e tranquila. Homens enfermos e valetudinários, isentos de qualquer esperança do mundo, suportavam-lhe as perseguições com louvores no coração. O próprio Estevão, cuja morte lhe servira de exemplo inesquecível, abençoara-o pelos sofrimentos recebidos por amor ao carpinteiro de Nazaré. Aquelas criaturas desamparadas gozavam de uma tranquilidade que ele desconhecia. Então aqui está o conflito de Saulo. O quadro da noiva doente não lhe saía dos olhos. Abigail era sensível e afetuosa, mas lembrava sua ansiedade feminina, a intensidade de suas preocupações de mulher, quando eventualmente não conseguia comparecer com pontualidade no adorável recanto da estrada de Jope. Aquele Jesus desconhecido proporcionara-lhe forças ao coração. Se era inconteste que a enfermidade lhe extinguira a vida aos poucos, também evidente o rejuvenescimento das suas energias espirituais. Ele não entendia, ele não concordava, mas era inegável para ele a transformação que estava acontecendo. Apesar da falência da vida material, ele via claramente o quanto que ela crescera ou renovava as energias espirituais. A noiva falara-lhe como que tocada de novas inspirações. Aqueles olhos pareciam contemplar interiormente a paisagem de outros mundos. Essas reflexões não lhe deram ensejo à admiração da natureza. Quer dizer, ele fez o caminho de volta para Jerusalém sem nem prestar atenção naquilo que ele já admirava pelo caminho. Ele estava o tempo todo com a cabeça fervilhando com relação a esses pensamentos. Reentrando em Jerusalém, guardou a impressão de que despertava de um sonho. À sua frente, desenhavam-se as linhas majestosas do grande santuário. Então ele topou, né, com o que para ele, né, na religião era símbolo de grandeza. O orgulho da raça falava-lhe mais forte ao espírito. Então, apesar dessa contradição, ele ainda não conseguia se dobrar. O orgulho da raça ainda falava mais forte. Então, quando ele topou com a suntuosidade do templo, né, do que ele era agora, o representante máximo ali daquele povo, aquela sensibilidade que ele estava adquirindo, voltou a impedrar. Era impossível conferir superioridade aos homens do caminho. Bastou a visão do templo para que encontrasse em si mesmo os esclarecimentos que desejava. A seu ver, a serenidade dos discípulos do Cristo provinha naturalmente da ignorância que lhes era apanágio. Geralmente, os que se afeiçoavam aos galileus eram apenas criaturas que o mundo desclassificara pela decadência física, pela educação falha e pelo supremo abandono. Então, se ele tinha algum motivo para entender diferente, naquele momento ele já voltou ao pensamento antigo. O homem de responsabilidade, por certo, não poderia encontrar a paz a preço tão vil. Figurava-se-lhe haver resolvido o problema. Continuaria a luta. Contava com o breve restabelecimento da noiva, logo que possível desposaria Abigail, e com facilidade dissuadi-la-ia dos fantasiosos, quão perigosos engodos daqueles ensinamentos condenados. Do âmbito do seu lar feliz prosseguiria na perseguição de quantos esquecessem a lei,
trocando-a por outros princípios. Esses raciocínios lhe acalmaram, de certo modo, as inquietações. Mas no dia seguinte, manhã alta, um mensageiro de Zacarias golpeava-lhe a alma com uma notícia grave. Abigail piorara, estava agonizante. Incontinente, tomou o caminho de Jope, ansioso de arrebatar a bem-amada ao perigo iminente. Ruth e o marido estavam desolados. Desde a madrugada, a enferma caíra em penosa prostração. Os vômitos de sangue sucediam-se ininterruptos. Dir-se-ia que só esperava a visita do noivo para morrer. Saulo escutou-os lívido como cera. Mudo, dirigiu-se para o quarto, onde o ar fresco penetrava embalsamado, trazendo a mensagem das flores do pomar e do jardim, que pareciam enviar despedidas às mãos delicadas e carinhosas que lhes haviam dado a vida. Abigail recebeu-o com um raio de infinita alegria nos olhos translúcidos. O tom de marfim do semblante abatido acentuara-se rapidamente. O peito arfava-lhe precípite, o coração batia sem ritmo. Sua expressão geral evidenciava a derradeira agonia. Saulo aproximou-se angustiado. Pela primeira vez na vida, sentia-se trêmulo diante do irremediável. Aquele olhar, aquela palidez de mármore, aquela aflição tocada de angústia, anunciavam-lhe o desenlace. Depois de inquiri-la quanto à razão daquele abatimento inesperado, tomou-lhe as mãos flácidas, banhadas de suor frio dos moribundos. Como foi isso, Abigail? Dizia perturbado. Ainda ontem deixei-te tão esperançado. Pedi sinceramente a Deus te curasse para mim. Extremamente sensibilizados, Zacarias e sua mulher afastaram-se. Vendo que a noiva tinha imensa dificuldade em expor as últimas ideias, Saulo ajoelhou-se ao seu lado, cobriu-lhe as mãos de beijos ardentes. A agonia dolorosa parecia-lhe o sofrimento injustificável que o céu houvera enviado a um anjo. Ele que trazia o espírito ressecado pela hermenêutica das leis humanas, sentiu que chorava intensamente pela primeira vez. Lendo-lhe a sensibilidade através das lágrimas que lhe desciam silenciosamente dos olhos, Abigail esboçou um gesto de carinho com dificuldade infinita. Conhecia Saulo e comprovara-lhe a rigidez do caráter. Aquele pranto revelava o calvário íntimo do bem-amado, mas demonstrava igualmente o alvorecer de uma vida nova para o seu espírito. Então imagine o Saulo pela primeira vez chorando da maneira que ele estava chorando, mostrou de certa forma para ela que aquela pedra estava se quebrando. Infelizmente, né, da maneira que precisava ser. E aí ela fala: "Não chore, Saulo", murmurou dificilmente. "A morte não é o fim de tudo." "Quero-te comigo em toda a vida", replicou o rapaz desfeito em lágrimas. "E contudo, é preciso morrer para vivermos verdadeiramente", acrescentava a agonizante, cortando as palavras com a respiração opressa. Jesus nos ensinou que a semente caindo na terra fica só, mas se morrer, dá muitos frutos. Olha que legal isso daqui que está sendo dito, né? Uma semente, continuando semente sem morrer, ela é só uma semente sozinha no chão. Mas quando a semente morre, quando ela se destrói, ela vai germinar, vai crescer e vai dar muitos frutos. Então, para que haja uma árvore com frutos, é necessário a morte de algo que veio atrás. E aí ela está falando. Algo vai morrer para algo novo e maior nascer. Não te rebeles contra os desígnios supremos
que me arrebatam do teu convívio material. Se nos uníssemos pelo matrimônio, talvez tivéssemos muitas alegrias. Teríamos um lar com os nossos filhos. Mas, destruindo nossas esperanças de uma felicidade passageira na terra, Deus nos multiplica os sonhos generosos. Enquanto esperamos a união indissolúvel, auxiliar-te-ei de onde estiver e te consagrarás ao Eterno em esforços sublimes e redentores. Olha a grandeza do que ela está falando na hora da morte dela para ele. Para que ele entenda que aquilo não é o fim, para que ele entenda que aquilo é a interrupção de algo que aparentemente seria o mais importante, mas algo muito maior vem ainda depois disso. E como que ela tem a percepção, né, e a coerência para falar tudo isso para ele naquele momento. Via-se que a agonizante movimentava recursos supremos para pronunciar as derradeiras palavras. E aí ele fica perplexo por tudo aquilo que ele fala para ela, que ela fala para ele, né? Quem te deu semelhantes ideias? Perguntou o jovem ralado de angústia. E olha o que ela responde. Esta noite, depois que partiste, senti que alguém se aproximava enchendo o quarto de luz. Era Gesiel que vinha ver-me. Ao avistá-lo, lembrei-me de Jesus no inefável mistério da sua ressurreição. Então, olha isso, ela viu Gesiel vindo visitar ela, e quando ela viu Gesiel, ela lembrou que Jesus, através da ressurreição, mostrou que os espíritos, quando morrem, né, a morte física, quando nós deixamos o corpo físico, o espírito segue vivo. E essa visita de Gesiel comprovou isso para ela naquele momento. E aí Gesiel, quando chega, naquela madrugada, anunciou-me que Deus santificava os nossos propósitos de ventura, mas que eu seria levada ainda hoje à vida espiritual. Olha o contraste de informações e o que ela está entendendo, né? Deus santificou o propósito de ventura dos dois, mas ela seria levada. Ensinou-me a quebrar o egoísmo de minha alma, encheu-me de bom ânimo e trouxe-me a grata nova. Olha isso que ela fala. Que Jesus ama-te muito. Tem esperanças em ti. Jesus via nesse perseguidor esperança. Jesus já enxergava o potencial de Saulo. E isso foi dito para Abigail antes que ela partisse. Então, Gesiel ensinou a ela a quebrar o egoísmo, né, da vontade de estar junto, de querer uma vida material cheia de ventura. Encheu ela de bom ânimo e trouxe a grata novidade de que Jesus ama Saulo muito e que tem esperanças nele. Refleti então que seria útil entregar-me jubilosa às mãos da morte, pois quem sabe, se ficasse no mundo, não iria perturbar a missão que o Salvador te destinou. Olha o que ela já é capaz de compreender. Se ela ficasse, ela iria atrapalhar a missão de Saulo. E hoje, talvez a gente comece a entender isso. Por que ele nunca foi casado? Gesiel afirmou que nós te ajudaremos de um plano mais alto. Por que então deixarei de ser tua companheira? Quer dizer, ela não vai deixar de ser companheira dele mesmo do lado de lá. Seguirei teus passos no caminho. Levar-te-ei onde se encontrem nossos irmãos do mundo
em abandono, auxiliarei teus raciocínios a descobrir sempre a verdade. Então não. Ainda não aceitaste o Evangelho, mas Jesus é bom e terá algum meio de nos unir os pensamentos na verdadeira compreensão. O esforço da moribunda havia sido imenso. A voz extinguira-se-lhe na garganta. De seus olhos profundamente lúcidos, as lágrimas corriam abundantes. Abigail, Abigail, gritava Saulo desesperado. Mas, após longos minutos de angustiosa ansiedade, ela dizia num arranco supremo: Gesiel já veio. Busca-me. Instintivamente, Saulo compreendeu que era chegado o momento fatal. Em vão, chamou pela moribunda, cujos olhos se empanavam. Debalde lhe beijou as mãos geladas, agora cobertas de um palor de neve translúcida. Como louco, gritou por Zacarias e Ruth. Esta, soluçante e desfeita em pranto, abraçou-se a Abigail, que desde a morte do filho resumia todo o seu tesouro maternal. Então vocês se lembram, né, que Ruth e Zacarias tinham perdido um filho e que a Abigail tinha preenchido o espaço, né? Então, mais uma vez, o casal perdeu, né, a suposta filha ali, né? E agora nós estamos nos últimos trechinhos aqui desse capítulo, gente. A agonizante fixou o olhar respectivamente em cada um, como a evidenciar amoroso agradecimento. Depois, uma só lágrima silenciosa foi o seu último adeus. Do jardim próximo chegavam perfumes brandos. O céu crepuscular tonalizava-se de nuvens algifulgentes, enquanto os pássaros em recolhida cruzavam os ares alegremente. Pesada amargura abatera-se sobre a mansão da estrada de Jope. Alara-se ao céu a filha dileta, a noiva amada, a amiga carinhosa das flores e dos passarinhos. Saulo de Tarso ali se deixou ficar mudo, estarrecido, enquanto Ruth, lavada em lágrimas, cobria de rosas a morta adorada que parecia dormir. E aqui encerramos mais um capítulo, e como eu falei, era o penúltimo, né, da primeira parte. Aqui o livro, então, primeira parte do livro, esse é o penúltimo. Próximo capítulo, No Caminho de Damasco. A parte mais marcante da história de Saulo, que todos conhecem, né? Que todos já ouviram falar de alguma maneira, né? Nas estradas de Damasco, as portas de Damasco, a conversão de Paulo. Então nós estamos chegando nessa parte. É mais um capítulo, né? De muita coisa para a gente pensar, muita emoção, né? E não que a segunda parte não tenha tudo igual, porque tem, não acaba. Alguma coisa para vocês dizerem? Então, valeu muito. Muito lindo. Obrigado a todos, agradecemos a Deus por esse presente que a gente tem, né? Até a próxima semana. Muito obrigada. Boa semana a todos. Boa semana para todos. Boa Tchau, tchau. semana, gente. Boa Tchau. noite. Boa noite.